Fala, terceiro ano do ensino médio, aqui é o professor Willa e o encontro de hoje é a aula de Geografia. Quero agradecer a vocês que estão assistindo a aula. Sei que o momento não é fácil para vocês estão cheios de projetos, cheios de sonhos aí para realizar o Enem, mas a gente não pode desistir. Foco, disciplina nos estudos, ok? Compre um reforço pela internet e faça o melhor aproveitamento possível das aulas. Agora, desistir jamais. Enquanto der para fazer o Enem, se vai ter o Enem, vamos cair para dentro. Não desista dos seus projetos, ok? Estamos juntos, desejo toda boa sorte a vocês. Quero começar a aula de hoje passando para vocês algumas atividades do capítulo do livro de Geografia de vocês. Eu queria que vocês fizessem atividade do capítulo 5, do capítulo 4, do capítulo 5 e o capítulo 6. Anote aí as páginas. Capítulo 5 é a página 554 do livro. Capítulo 4 é a página 546 e 547. E o capítulo 6, a página 564. Ok? Nós vamos estar na próxima etapa, nós estamos estudando as bases físicas do Brasil. Ou seja, os elementos que compõem a estrutura da superfície terrestre brasileira. Então a gente estudou a estrutura geológica, o modelado do relevo, clima, e hoje a gente vai com o tema hidrografia. Então saber como se configura a hidrografia do Brasil, qual é a dinâmica, de que forma esse recurso ele é utilizado. O que eu quero que vocês percebam, embora a gente esteja estudando de forma separada, é que a estrutura do relevo, clima, hidrografia e vegetação, eles trabalham de forma harmônica. Então a presença hidrográfica vai ser determinada também pelo clima brasileiro, que vai sofrer influência por isso. Ao mesmo tempo, a utilização dos recursos hídricos brasileiros vai estar relacionada à estrutura do relevo brasileiro. Então, de forma geral, a estrutura do relevo brasileiro é formada por planaltos e planícies, com algumas áreas elevadas, que foi como é a configuração de Salvador, por exemplo, com algumas áreas baixas. A gente está vendo isso aí nas encostas, desabamentos e tudo mais. E a gente tem áreas planas. Então a gente vai ver que, de acordo com a configuração desse relevo, os rios ou as bacias hidrográficas, que nós vamos ver aqui algumas características, vão ter utilidade ou para abastecimento, ou para navegação, ou também para a produção de energia. Por exemplo, são um dos exemplos. O clima é o fator que vai influenciar bastante nisso. As áreas que possuem um clima mais úmido, com índice pluviométrico mais elevado, vai ter maior presença de rios, com grandes bacias hidrográficas. Então a gente vai ver que esses elementos a base física do Brasil estão inteiramente interligados. Nós estamos estudando de forma separada para entender um pouco mais as características. Então, vem comigo aqui, observem as imagens, não sei se é possível vocês analisarem essas imagens. Aqui a gente tem uma imagem do Pantanal, uma imagem aqui do Rio Amazonas, Aqui a gente tem uma outra imagem de um grande rio, que é a Foz do Iguaçu, e a gente tem aqui uma grande hidrelétrica. Não, acho que aqui eu me enganei, não é Foz do Iguaçu não. Mas o que mostra essa imagem aqui é uma barragem. Barragem quer dizer você barrar aquele movimento que o rumo que o rio ele segue. E aí, a partir disso, você produz essa energia. Então, o que essa imagem está querendo dizer? Então, está querendo dizer, afirmar justamente sobre a grande riqueza hidrográfica que o Brasil possui. Então, aqui a gente tem o Brasil possui 13 bacias hidrográficas, e a gente vai ver, no geral, algumas dessas características. Beleza? Venha comigo aqui. Então, vamos pegar uma característica geral para a gente se posicionar no Brasil. A distribuição de água global, a gente tem no planeta Terra 97,5% de água salgada, apenas 2,5% é doce. Então, veja, a gente vai ver que o Brasil tem uma disposição de água tremenda. E no mundo é só 2,5% de toda a água. Desse 2,5%, você tem aí 30% da água ela é subterrânea, ou seja, está debaixo do solo.
0,4% está na superfície e na atmosfera, que são as chuvas, né, que evaporam, as águas que evaporam, e 68% é glacial. Então veja, dos 2,5%, que é o 100%, 30% subterrânea, 68% são as geleiras, que são responsáveis também por manter a temperatura no planeta Terra, 0,4% é superficial e que está presente também nessa atmosfera. Então, e a distribuição de água doce superficial no mundo? Então, desse 0,4%, que é 100%, o Brasil ele possui de 12 a 15% de toda a água doce do planeta que está na superfície da Terra. O Brasil possui 12%. Na América, o continente americano tem 46%, a Austrália e a Oceania 6%, a Europa 7%, 9% na África e 32% na Ásia. Então, veja só, de 4% de toda a água no mundo, de 2,5% de toda a água doce no mundo e de 0,4% da água que está na superfície da Terra, se você for comparar com o mundo, ou seja, o Brasil tem mais água do que muitos continentes. Então, veja só, o Brasil é um país, a África é um continente, a África possui 9% de toda a água doce. A Europa é um continente, o Brasil só possui 7%, o Brasil possui de 12% a 15%. A Austrália e a Oceania, 6%. Então, a partir da informação desse dado, você pode ver que o Brasil é um dos países mais ricos em termos de água na superfície terrestre, beleza? Então, aí você não cai em pegadinha, a partir dessa informação, você não cai em pegadinha em nenhuma questão do vestibular, beleza? O uso da água no Brasil, a gente tem aqui 69% é utilizado para irrigação, a irrigação da agricultura. A gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores na área agrícola de diversos produtos, feijão, arroz, café, o escambau todo aí. 7% dessa água que é utilizada no Brasil são para as indústrias, fábricas e indústrias. 11% criação de animais, ou seja, a pecuária. Então, no Brasil hoje você tem produção e criação de galinha, porco, boi, vaca, cavalos e outros caprinos. Então, o Brasil é um dos maiores produtores de frango do mundo, produção de carne bovina, produção de carne de porco. Então, 11% dessa água é utilizada para essa área. E para o consumo humano, tanto no campo quanto na cidade, são 13%. Então, veja que a água de fato disponível para o nosso consumo é apenas 13% e levanta aquela reflexão, né? A gente ouve aquele dito popular de que a água é vida. E de fato a água é vida e ela é necessária e é preciso que as novas gerações de hoje em diante repensem, né, a utilização desse recurso, repense de forma crítica, de forma sustentável a utilização desse recurso que é muito pouco para o nosso consumo. A importância da água dos rios. Então, é um dos principais agentes modeladores do relevo terrestre. Então, o rio é um agente externo responsável por isso. É um recurso natural básico para a vida. Abastecimento de água para o homem, para a produção de energia. 90%, 80% a 85% de toda a energia elétrica produzida no Brasil, ela vem das hidrelétricas que são instaladas nas quedas da cachoeira desses grandes rios, que tem esse perfil, os rios de Planalto. Então, daí você vê a nossa dependência desses rios. E a navegação fluvial. A navegação fluvial é a navegação pelos rios que, infelizmente, no Brasil não é um setor muito desenvolvido, já que o que predomina no Brasil é a malha rodoviária. Aí tem o interesse das grandes empresas do sistema capitalista nisso. Mas algumas regiões do Brasil, principalmente áreas como São Francisco, na região amazônica, de produção agrícola, elas fazem primeiramente esse transporte por essa malha fluvial, porque você consegue levar uma carga maior de alimento, deslocar com um menor preço e uma maior velocidade pelos rios. E aí
o que a gente vê pela malha rodoviária hoje, a gente depende dos caminhoneiros, e o deslocamento pela malha rodoviária termina ficando muito caro, devido ao frete, devido ao custo do combustível. Então a gente vê que quando o combustível aumenta, esses alimentos também elevam o preço. Então a malha fluvial seria uma solução para diminuir, por exemplo, o preço desses recursos, desses alimentos que a gente consome, e até mesmo de tecnologias que são produzidas. Então não é muito utilizado aqui no Brasil, beleza? O que você não pode deixar de saber é alguns conceitos básicos. Vocês, ao fazerem o Enem ou pegarem uma questão de vestibular, vocês vão ter alguns termos lá, como divisores de água, bacia hidrográfica, o que é que significa, regime de um rio, o que é que significa, exorreica, o que é que significa essa palavra, endorreica, o que é que significa, foz. Então são alguns termos que na área da hidrografia vocês vão estar vendo lá, fazendo referência, menção à questão hidrográfica. Então, divisores de águas são elementos geográficos que distinguem duas ou mais bacias hidrográficas. Destaque para três divisores de água: Cordilheira dos Andes, Planalto das Guianas e a formação planástica do Brasil. Então, a Cordilheira dos Andes e o Planalto das Guianas, por quê? No Brasil, ele possui o único rio que ele é decorrente do derretimento de gelo. Então, é o rio que vai formar, a bacia que vai formar o rio Amazonas, ok? Então, ele é decorrente do derretimento das geleiras. Já os rios de Planalto, Planaustica do Brasil, são os rios que são abastecidos pela chuva, ou seja, pelo regime pluvial. Então, o rio que é decorrente do derretimento da geleira é um sistema nival, é chamado de nival. E os rios que são abastecidos por água da chuva é chamado de regime pluvial, que é decorrente da chuva, essa água que se acumula na atmosfera, como aconteceu aqui em Salvador. Muita chuva em algumas cidades aqui na Bahia. O que seria uma bacia hidrográfica? É um conjunto de áreas drenadas por um rio principal e seus afluentes. Já eu vou mostrar uma imagem aqui do que seria. Então a gente não está falando de um pequeno rio como ali aquele esgoto que passa ali no Iguatemi, como é o rio que deságua aqui em Jaguaribe, como o rio que deságua na boca do rio, que na verdade são rios que foram transformados em esgotos, decorrente da ocupação das cidades. Salvador é cortada por alguns rios, e esses rios, por falta de um estudo, foram utilizados para despejo dos dejetos. Ainda ontem eu peguei uma reportagem de alguns bairros de Salvador que estão sendo alagados por rios que passam por dentro desses bairros que já estão na condição de esgoto, ou seja, quando chega no perímetro urbano, ele sofre toda a poluição da cidade. Mas por que isso? Muitas áreas não foram planejadas para a ocupação desses espaços. E no passado, esses pequenos rios que cortam as cidades foram utilizados para levar os dejetos de esgotos. Quando a gente fala bacia hidrográficas, são os rios gigantes, como a gente vai ver o rio Amazonas aqui, que tem 400 quilômetros, mais de 400 quilômetros, só um trecho desse rio. O que seria o regime? Equivale às variações verificadas entre cheias e vazantes. Diversos elementos influem sobre essa variação: clima, relevo, natureza do solo. Então o regime do rio é como eu falei também, Nesse caso, se ele depende da chuva, vai depender da época de chuva na determinada região. O clima ele vai influenciar nisso aí, ok? O que seria a exorreica? É a drenagem, é todo o rio que ele segue seu regime e ele escoa no oceano. A gente vai ver essa imagem agora. E endorreica são os rios que circulam para dentro do continente. Mas lembrando que todos os rios do Brasil, tem uns que não caem no Oceano Atlântico, mas migram também para o outro oceano, ok? E foz é a parte final, ou seja, é a desembocadura ou final do rio. A gente vai ver aqui agora que normalmente aqui, que pode ser no oceano, ou em outro rio, ou em um lago. A foz pode ser também do tipo delta e estuário. Eu vou botar uma imagem aqui para a gente ver isso aqui.
Então, como vocês percebem aqui, as grandes bacias hidrográficas, uma bacia hidrográfica, como a gente falou, é um rio principal e rios que abastecem esse rio. Normalmente, esses rios ele caem justamente no oceano. Então, quando a gente fala aqui a foz, ela é delta, porque esse rio, ao cair no oceano, ele forma várias ilhas, forma vários canais. E quando é uma foz estuário, é quando ela cai sem nenhuma barreira. Então você vê essa diferença aqui, delta e estuário. Então você tem algumas ilhas, alguns canais, tá vendo? O formato desses rios. E o estuário ele vai direto. Então sempre lembrando, bacia hidrográfica são grandes rios. A gente vai ver as características aqui. Então a gente tem aqui as maiores bacias hidrográficas do mundo. Eu não vou me deter a isso, porque o nosso objetivo é focar justamente no Brasil, mas a segunda maior bacia do mundo em quantidade de água está no Brasil, que é o Rio Amazonas, ok? O primeiro, se eu não me engano, aqui está como Amazônia, na América do Sul, no caso. E o primeiro é o Rio Mississippi, que está lá nos Estados Unidos da América. Então vamos lá. O Brasil apresenta algumas bacias hidrográficas. Então, as principais são a bacia do Amazônica, Tocantins e Araguaia, o famoso Rio São Francisco, Velho Chico, Rio Platina, formado na bacia do Paraguai e Uruguai, e as secundárias estão no norte, nordeste, a do leste e a do sudeste. A gente vai ver as características de cada uma aqui agora. Então, esse mapa aqui é um mapa temático que mostra as regiões onde estão as principais bacias hidrográficas. Então vocês vão ver aí que uma das principais bacias, como eu falei, a principal bacia é a do Rio Amazonas. Você vai ver que na região norte do Brasil predomina 47% dos rios, beleza? Essa bacia hidrográfica. A gente tem aqui na região nordeste, a gente pode ver na região nordeste, predomina 10%. Você tem aqui no leste do Brasil, no sudeste, 7%, no sudeste, 7%, e no sul do Brasil você tem aqui 10% e 3%. Então veja que as principais bacias se concentram na região norte, ok? Ali você vai ter a presença da vegetação, como eu falei, o clima e a vegetação influenciam. Na nossa aula sobre clima, a gente viu que o clima equatorial úmido da região norte, com a presença da vegetação, o processo de evapotranspiração, contribui tanto para esse processo do abastecimento pluvial da chuva, água das chuvas, e o fator do Rio Amazonas, que ele é fruto também da degelo das montanhas que são fora do Brasil, beleza? Então aqui a gente tem a bacia amazônica, a primeira característica, maior bacia do planeta com 7.370 km, sendo que 64,8 estão em terras brasileiras, porque o Rio Amazonas ele não começa aqui, ok? Países como Brasil, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana Francesa, Peru e Suriname. Esse rio passa por todos esses países, sendo que mais da metade do rio ele se encontra no Brasil. O principal rio é Amazonas e a denominação é essa: Apurimaque ou Solimões e Amazonas. O trecho dele é de 23 mil quilômetros para navegação. Então, pela isso, ele é um rio com 23 mil quilômetros para navegação, significa que parte desse rio é um rio de planície, de áreas planas, ok? Tem um grande potencial hidrelétrico, porque esse rio também possui cachoeiras, áreas com planaltos, com quedas, ok? Inúmeros problemas e desastres para a construção de usina hidrelétrica. Então, um dos grandes problemas, porque você tem várias áreas de ocupação indígena, de reservas indígenas, e quando você produz uma hidrelétrica, um rio, com a capacidade dessa que tem, e você coloca uma hidrelétrica, você vai barrar a passagem dessa água e automaticamente você vai prejudicar toda a biodiversidade daquela área. Então, um dos grandes problemas de construção de barragem é justamente essa. Então, vocês podem ver aqui que esse rio, ele corta toda a região norte. Só de navegação, 23 mil quilômetros. Então, só para você ter uma noção básica,
Daqui para a Feira de Santana é aproximadamente aí 100 quilômetros. E eu estou falando que o rio ele tem 23 mil quilômetros de navegação. Então veja o potencial. Então daí você vê essa linha vermelha aqui representa o rio. E essas linhas azuis aqui são os rios que abastecem essa bacia, essa grande bacia. Por isso que é um dos maiores rios em termos de volume de água, ok? Não cai em pegadinha no vestibular. Ok? Essa imagem aqui eu vou passar logo para a gente adiantar. Ok. Então aqui, característica, é o maior rio em invasão de água pela quantidade de água presente nele. Então, eu peguei uma reportagem ainda ontem, de que um mergulhador ele foi mergulhar em um trecho do rio, e nesse trecho do rio tinha 18 metros de altura, esse trecho do rio que esse mergulhador, ele foi. Então, você tem uma noção de profundidade e quantidade de água que você tem. Só um poste tem aproximadamente 7 metros, então você bota aí 18 metros, você bota aí 3, 4 postes daquele e você vê a profundidade do rio. Um outro rio que a gente tem na região norte é a Bacia do Tocantins e Araguaia. Possui 800 mil quilômetros quadrados de drenagem, então no seu curso. Rios principais é o Tocantins, com 2.640 km, e o secundário é a sua bacia com o Araguaia, com 2.115. Apresenta um escoamento de grãos, com destaque para a soja. Então, como eu falei, na região norte, alguns setores agrícolas fazem esse escoamento pelos rios, até porque a região norte, se a gente for ver no mapa, é uma das regiões mais afastadas que a gente tem no território brasileiro. Então é muito mais vantagem fazer esse escoamento, né, pelos rios para se chegar às outras regiões do Brasil, ou até mesmo fazer essa exportação para o exterior, que boa parte da soja é exportada, beleza? Então aqui a gente estava aqui, Tucururu é um rio totalmente brasileiro e possui a maior ilha fluvial do mundo, a ilha do Bananal. Então a ilha fluvial são as ilhas que se formam no meio do rio, né? Então a gente tem ela aqui, a imagem desse rio gigantesco, para vocês terem uma noção, beleza? A outra bacia que nós temos aqui é a Rio São Francisco. O principal rio é o Rio São Francisco. Nasce em Minas Gerais, percorre 2.700 quilômetros, né, de extensão, tem sua foz em estuário, lembrando que estuário, a foz no final dele não tem barreiras, é a segunda maior bacia totalmente brasileira, com um total de 631 mil quilômetros quadrados. Serve para irrigação, para o transporte, para a alimentação e a produção de energia. A gente tem também um trecho desse rio, uma parte de queda, uma hidrelétrica. Apresenta afluentes que seca durante a estiagem e o rio principal ele é perene. Ou seja, em determinado trecho desse rio, tem regiões que você não toma aqui no Nordeste, esse rio também corta aqui áreas do Nordeste. Tem partes que não chove muito, então em alguns momentos esse rio vai estar com a drenagem baixa, beleza? Vamos ver aqui uma outra bacia para vocês. São Francisco ainda. Ele é navegável entre Minas Gerais e Juazeiro na Bahia, Petrolina e Pernambuco. Então tem aí 1.370 quilômetros, né, de problemas graves. Problemas graves pode ser queda, pode ser planaltos, grandes produções de energia. Então a gente tem aí 3 hidrelétricas: Três Maria, usina reguladora, a de Sobradinho, reguladora maior reservatório, e a de Paulo Afonso. Essa de Paulo Afonso já fica na divisa, se eu não me engano, do Brasil com Sergipe, se eu não estiver enganado. Não, Brasil com Bahia com Sergipe, ok? Então, se eu não estiver enganado, é a hidrelétrica de Paulo Afonso, uma das maiores aqui. Uma coisa mais linda. Então, o Rio São Francisco é também chamado de Nilo brasileiro, pela comparação exagerada com o rio africano. Então aqui está uma imagem fantástica desse rio, ok? Então aqui
Uma das funções é unir a região sudeste e nordeste, porque Minas Gerais está na região sudeste. Um problema que a gente vem enfrentando no Rio São Francisco, que é comum cair nos vestibulares, é a transposição do Rio São Francisco, aonde se abrem canais. Então, você tem o leito do rio e durante esse leito você abre canais para transportar a água desse rio. É como se você colocasse um tubo em determinada área do rio para desviar parte do curso dessa água para outras regiões que têm dificuldade com chuva. Porque você tem áreas como, por exemplo, a área da região nordeste mesmo, a área do Agreste, do sertão nordestino, com extrema dificuldade com água, e um dos projetos foi fazer essa transposição que está gerando muitos danos, porque parte, trecho desse rio, ele termina sofrendo desabastecimento, a falta de chuva prejudica isso, e prejudicando também a biosfera, né? Aí trata-se do bombeamento de água do rio em duas áreas de captação, com o objetivo de tornar perene alguns rios temporários e aumentar a oferta de águas para alguns reservatórios. Então há uma grande discussão em torno disso, porque os benefícios não estão sendo esperados, ok? Vamos aqui rapidinho, os principais impactos previstos. A gente vê aqui a transposição. De positivo seria a segurança hidráulica, a irrigação, emprego, para a economia, para o acesso à água, abastecimento rural, para a exposição da seca, tentar diminuir. Mas em contrapartida, quando esse rio ele não é um rio perene, que ele não está totalmente cheio, você tem aí falta de empregos, pessoas migrando para a cidade, a vida aquática é prejudicada, a biodiversidade, tensões sociais. Então, caso caia uma questão sobre isso no vestibular, um debate sobre isso, vocês vão discutir os pontos positivos e negativos que essa transposição pode causar. Então, o ponto negativo seria esse aí: prejudicial na vida aquática, a biodiversidade, tensões sociais, porque no momento que a vida aquática é prejudicada, você quebra todo o sistema daquele meio ambiente, e até mesmo quem trabalha com a irrigação, a produção é prejudicado, os povos indígenas são prejudicados, né? E o próprio desmatamento, beleza? Vamos aqui, Bacia Platina. Trata-se da bacia mais importante do ponto de vista da atividade econômica, formada por 3 bacias: Uruguai, Paraguai e Paraná. Ela está localizada já na região sul, ok? É uma das bacias que abastece toda essa região. Pela essa faixa amarela aqui, ó, dá para se perceber a importância dessa bacia na região sul, que é uma das maiores produtores agrícolas do Brasil e também da criação de animais. Ele é formado pela junção de 2 grandes rios, o Rio Paraíba, Rio Grande e o Rio Paraíba. É aproveitado tanto para navegação quanto para a produção de energia hidrelétrica. Grande potencial perdido em relação ao transporte hidroviário em função da construção da usina. As principais Jupaí e Três Irmãos, destaque para a hidrovia do Tietê-Paraná, e a maior bacia em potencial hidrelétrico instalado, sem espaço para grandes intervenções. Então, devido à instalação da indústria, prejudicou nesse rio a questão das navegações, ok? É um dos problemas aí, a discussão em torno dessa bacia. Então, a hidrovia Tietê-Paraná integra os estados Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Goiás. Liga a região de Sorocaba, São Paulo, até a Foz do Iguaçu. Possibilita a maior integração do Brasil com os países do Mercosul. Então veja aí, aqui a gente vê todo esse percurso, é uma grande bacia, ok? Uma hidrovia de navegação com outras regiões. Vamos dar uma passada aqui, vou adiantar aqui, senão a gente não chega lá. A gente tem aqui a Itaipu, foi construída em conjunto do Paraguai e Uruguai, uma das maiores hidrelétricas. Se vocês, a imagem não dá para vocês verem, mas vocês podem acessar a internet. A segunda maior central hidrelétrica do mundo, inundou com espetáculos, são inundadas com grandes cataratas, né? Cataratas são as quedas de água, ok? Bacia do Paraguai, drena uma grande área
de planície no Pantanal, países como Bolívia, Paraguai, Argentina e Brasil. Os principais afluentes são os rios correntes do rio Taquari e o rio São Lourenço. As principais atividades econômicas é a pecuária e a expansão da soja, utilizado para navegação, com grande exploramento de minérios também, como manganês, produtos agrícolas. E o problema grave é o assoreamento gerado por um grande problema ambiental no Pantanal, ligado ao projeto de aprofundamento da queda do rio. Então, um dos grandes problemas desses rios é a tentativa de desviar o seu percurso, por exemplo. Vamos encerrar aqui. Então, aqui estão algumas imagens desses rios. Aqui algumas balsas, né, que fazem o transporte desses produtos, dessas mercadorias. Um transporte barato, acessível e barato, que infelizmente não é desenvolvido. Eu tenho aqui a bacia Uruguai ainda, com suas características. E eu quero encerrar mostrando que no Brasil a gente também possui águas subterrâneas, que são chamados aquíferos, ok? Então o principal no Brasil é o Guarani. Só para a gente estar encerrando, esse Guarani que tem como... Eu vou trazer aqui algumas características. Riqueza, então o Brasil é rico em rio, pobre em formação de lagos. Todos os rios, direta ou indiretamente, são distribuídos para o Oceano Atlântico. Predomínio de foz estuário, ou seja, não tem barreiras. Domínio de rios de planaltos, ok? Regime pluvial, rios de drenagem exorrética que cai no oceano e rios perenes, que dificilmente seca. Essas são as principais características dos rios, ok? Dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações, opiniões, manda para a escola manda para mim, eu mando para vocês. Um abraço e até a próxima.